CoachCast no ar, eu sou Sérgio Albuquerque e toda mudança profissional tem desafios que poucas pessoas enxergam. E hoje eu vou conversar com Renata Seldin sobre um lado invisível da transição de carreira. Vamos começar, então? Renata, seja muito bem-vinda e obrigado por estar aqui conosco hoje no CoachCast. Quem é Renata? Primeiro, muito obrigada por me receber, Sérgio. Estava esperando esse convite, ansiosa. A Renata, ela é uma carioca, sagitariana, mãe de uma cachorrinha de 12 anos, que é minha paixão. E hoje eu sou escritora, advogo pelas causas femininas, sou mentora de carreira, ajudo as pessoas nas transições de carreira, porque eu mesma fiz uma que foi um processo doloroso, né? E aprendi tanta coisa que hoje penso que tem como fazer mais fácil, sabe? Então, entendi que eu tinha um propósito de ajudar as pessoas a passarem pela vida de uma forma um pouquinho mais simples, seja dividindo a minha história, ou seja, escutando a história delas para relativizar o que elas estão falando, né, e ajudá-las nas suas escolhas profissionais. Que bacana, que coisa boa. E a gente se conectou lá pelo LinkedIn e essas conexões também são muito importantes hoje em dia, e a gente está distante, fisicamente falando. Uhum. E como é que você está vendo isso hoje? Porque você também escreve, você, né, é autora de livros, um monte de atividade. Eu não gosto de ficar parada. Eu achei que ia me aposentar, ia parar e só faço mais coisa. Eu vejo essa conexão como uma grande possibilidade, né? Essa abertura das redes. Então, você tem acesso a pessoas extraordinárias, a conteúdos extraordinários, mas, por outro lado, a gente tem o risco de cair na falta de profundidade, né? Tanto das relações quanto dos conteúdos. E isso me incomoda um pouco, né? No sentido principalmente das relações, delas hoje estarem menos profundas, com menos responsabilidade emocional. Mas, quando a gente consegue acertar isso, é uma possibilidade infinita de crescimento e de conexões, porque cada vez que você se conecta com uma pessoa diferente de você, você ganha. Não tem como perder, né? É verdade. E diga-se que nós estivemos aqui nos bastidores por quase 20, não, mais de 20 minutos conversando, se conectando, se conhecendo, e eu também gosto muito disso, né? Eu sou suspeito em falar, porque senão eu já nem produziria um podcast desde janeiro de 2020, que eu estou com o CoachCast no ar, entrevistando pessoas incríveis, assim, tais quais você, né? Você está aqui, e a tua história é muito bacana também, e todo mundo vai entender, né, tudo isso aqui hoje, porque você veio do mundo corporativo, de uma grande corporação, e vamos lá no comecinho da sua carreira, né? Por que você decidiu fazer a sua faculdade? Eu fiz faculdade de engenharia de produção, e fiz porque meu pai era psiquiatra, minha mãe era psicóloga, e eu queria fugir de qualquer coisa de humanas, porque eu fui analisada a minha vida inteira, minha infância, adolescência. Então, acho que fiz como um ato de rebeldia, mas me conectei muito. Acho que eu dei muita sorte, né? Porque fazer esse tipo de escolha aos 17 anos, 18 anos, né, nessa virada, é uma escolha muito grande para uma pessoa que ainda não tem tanta experiência de vida, né? Então, acho que eu dei sorte, porque a faculdade de engenharia ela acabou me dando diversas ferramentas para me conectar depois com algo que eu quisesse aprofundar, né? A engenharia de produção, pelo menos aqui na UFRJ, ela é mais ampla, assim, né? Então, e desde cedo, por acaso, comecei a fazer consultoria ainda na faculdade, né? Num grupo de pesquisa da faculdade, e só trocava de empresa. Saí desse grupo da faculdade, fui para a Accenture, e da Accenture eu estava fazendo mestrado e doutorado, então aí
fui ser um pouco empreendedora, quebrar um pouquinho a cara com consultoria, e depois fui convidada a trabalhar com consultoria na TOTUS, né, que é a maior empresa de tecnologia aqui da América Latina. E nessa época, eu não vou falar quanto tempo atrás, porque não quero, né, dar minha idade aqui, a TOTUS estava fundando uma área de consultoria, porque queria, né, assim, queria blindar um pouquinho a empresa com relação aos seus concorrentes, porque a TOTUS implementa sistemas de gestão. Quando os clientes implementavam um sistema de gestão sem olhar para os seus processos, o sistema ficava mal implementado, né? Então, vinham outras consultorias e falavam, tire a TOTUS e coloque o concorrente. E a TOTUS, percebendo isso, falou, não, é uma questão de processo da sua empresa, então vamos aqui te oferecer uma consultoria. E acabei indo, não te contei esse caso, vou te contar agora, porque eu estava noiva e eu queria pagar minha festa de casamento. A gente tinha combinado que ele ia entrar com o apartamento e eu ia entrar com a festa, então eu fiz as contas. Se eu for trabalhar na TOTUS, eu trabalhar 5 meses e juntar tudo que eu ganho, eu morava com os meus pais, consigo pagar uma festinha aqui. Então, botei essa meta. E eu odiava. Sérgio, como eu odiava, eu ia cada dia, assim, sofrendo. E aí, no dia que eu não aguentava mais, que eu ia falar para o meu noivo que olha, eu não estou aguentando, eu vou pedir demissão. A gente terminou. E aí eu falei, o que eu faço agora? Não está na hora de fazer mais nenhuma mudança de vida. Né? Essa mudança é grande demais, deixa eu ficar aqui na TOTUS, que pelo menos é um negócio estável. E aí comecei a adorar, porque aí dei chance para a empresa. Ela deixou de ser o cofrinho, né, que ia pagar meu casamento, e eu passei a curtir o que eu fazia. Então, e aí foi um longo relacionamento. Acho que foi o relacionamento mais longo que eu já tive na minha vida, foi com a TOTUS. Olha que interessante, hein? Você vê que até naquele questionário que eu pedi para você responder, você colocou justamente ali aquela questão daquele desalinhamento, né? Você estava desalinhada, mas é por uma questão pessoal e você nem sabia disso. Exatamente, exatamente. Depois do término com o noivo. Depois do término com o noivo, eu pude dar a chance para a Renata profissional, né? Assim, a Renata pessoa família, né? Renata família que estava em jogo ali, e aí o trabalho me afastava dessa pessoa que eu queria ser. Uhum. Então, quando eu repensei a minha identidade, eu falei, não, acho que agora está na hora de focar na Renata profissional. E essa pessoa, né, a Renata profissional, ela me satisfez durante muito tempo. Eu fui muito feliz com essa identidade, né, com esse skin, como dizem hoje. Essa assinatura TOTUS depois do Renato. Exato. E aí chegou um momento que eu comecei a sentir incômodo de novo, sabe, Sérgio? Todo ano a consultoria ela é um trabalho muito puxado. É um ritmo de trabalho muito intenso, com muita viagem, então ele é cansativo normalmente. E todo ano eu tinha um ritual de me perguntar se aquilo ainda fazia sentido, e todo ano a resposta era sim. E aí, lá, né, alguns anos atrás, a resposta começou a ser talvez, não tenho certeza, tem alguma coisa que está me incomodando, mas eu ainda não sei exatamente o que é. E eu levei 5 anos para entender o que era. Então, eu levei 5 anos, né, guardando dinheiro. Eu acho muito importante, eu acho que quando a gente fala de carreira, não dá para falar de carreira e não pensar em autonomia. E eu até escrevi outro dia um artigo que é o dinheiro do não, né? O dinheiro que você junta para ter direito de dizer não quando alguma coisa não te agradar mais. Que Então, belo corte esse, hein? O dinheiro do não. exato. Adorei isso aí. Exato, né? O artigo ele chama isso, o dinheiro do não. Que é aquele dinheiro para você falar assim, ok, daqui eu não topo mais. Seja uma empresa, seja um casamento, seja um relacionamento, né, assim, é o dinheiro que te dá autonomia para fazer as suas próprias escolhas. Então, fui, nesse tempo, juntando meu dinheirinho, eu tinha uma meta financeira na cabeça,
que me renderia a ponto de eu não precisar mais trabalhar. E também fui tendo esse diálogo com a empresa, né? Assim, olha, não quero ficar mais tanto tempo, vamos pensar aqui no futuro juntos. E aí acabou sendo uma saída de comum acordo, porque foi planejada, ela foi conversada durante muito tempo. E aí falei, vou tirar um sabático. Vou fazer um sabático. Só que nesse meio tempo, eu perdi meus pais, né? Pela Covid. E eu comecei a escrever como forma de ir elaborando um pouco das questões que eu estava passando, tanto profissionalmente, como essa perda na família, e ia colocando no Instagram as coisas que eu ia escrevendo. E eu fui percebendo que o número de seguidores estava aumentando, e as pessoas começaram a comentar: nossa, eu também me identifico com isso aqui, eu também passei por essa situação. E eu falei, isso aqui é um negócio legal, acho que eu quero fazer isso aqui, me dá retorno. Então, eu comecei a olhar para a escrita de uma forma, né, como mais séria, né, assim, deixa eu ver do que se trata, e me entendi como uma pessoa cronista, né, porque o Instagram diminuiu, né, os espaços, né, você só pode escrever com 2.200 caracteres, então eu tinha que ser concisa. E me descobri uma escritora. Hoje, né, estou indo para o meu 4º livro. E depois de passar por isso tudo, eu comecei a pensar, nossa, mas eu fiz uma transição tão, né, assim, tão diferente, né? Se virar executiva de uma empresa, engenheira de formação, executiva de uma empresa por mais de 20 anos, e virar escritora, né, assim, é tão fora da curva, nem sei se é tanto, mas quando eu falo, eu sou engenheira, mas eu sou escritora, as pessoas acham estranho. Eu falei, acho que dá para ajudar outras pessoas a fazerem isso também. Então, hoje também me proponho a ajudar as pessoas nessa trajetória para entenderem suas novas identidades. Uhum. Olha que bacana, e parabéns por essa mudança. Eu acho que nós temos a única certeza que no outro dia a gente pode mudar. Essa é uma certeza, só que as pessoas não entenderam isso ainda, que a gente pode mudar. Uhum. E que a escolha está na gente, né? A escolha está na gente. E você vê que interessante, porque muitas pessoas, elas ficam presas em seus paradigmas, em suas crenças limitantes, porque, não, o que a sociedade vai achar de mim? E eu ontem estava... A gente está gravando esse episódio em junho, no comecinho de junho, ele vai ao final, hoje aqui já é final de julho, mas ontem, né, em junho, eu estava escutando um trecho de um corte do professor Clóvis de Barros, e ele justamente falando isso, porque as pessoas querem que você faça isso, você tem que fazer, eu tenho que fazer o que eu quero, eu não vou fazer o que os outros acham que eu tenho que fazer, eu vou fazer aquilo que eu quero, eu não vou fazer porque a sociedade quer que eu faça. E eu achei bem interessante isso, que está alinhado com o que você falou agora, porque senão a gente começa a ter exaustão das coisas, a entrar em burnout, a perder o sentido. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Você teve esses momentos na sua carreira de exaustão, de burnout? Com certeza tive também, né, assim, colocando o peso justo nas coisas. Eu não me identificava mais com o que eu fazia, mas também tive perdas muito expressivas nesse período e estava tentando engravidar, tomando muito hormônio. Então, era uma situação meio caótica, muito exaustiva. E quando eu resolvi tirar meu sabático, que eu achei que eu ia para a academia, ia fazer 1000 coisas, eu confesso que no primeiro ano inteiro, 12 meses, eu só descansei. Porque eu não tinha noção do quanto eu tinha acumulado de cansaço ao longo desse período, em que a gente vai aceitando aquela pequena coisa que, não me caiu tão bem, mas ok, eu guardo. Não era exatamente o que eu queria fazer, mas para o bem do outro, porque o outro acha que é importante, eu vou fazer. Né? E quando eu me dei conta, gente, assim, eu não tenho mesmo parada, sem trabalhar, eu não tenho energia para fazer nada. Eu levei um tempo para refazer o meu estoque de energia
e voltar a Você fazer. colocou tanta poeira, jogou tanto para baixo do tapete que ficou tão grande que tinha um peso nesse tapete que não estava deixando você se mover de repente. Levou muito tempo para limpar o tapete, não foi um processo fácil, né? Mas me ensinou muita coisa. Me ensinou, por exemplo, que a escolha é minha, né? A escolha e que eu aceitei que eu não sou vítima desse, né? Porque foram escolhas que eu fiz dentro da consciência que eu tinha. E ok, assim, espero agora não trabalhar mais a exaustão na minha vida e ajudar os outros a não chegarem nesse ponto também. Né? Porque se a gente coloca o trabalho, e eu fazia isso, né, num determinado momento, na Renata profissional, o trabalho como centro da nossa vida é muito exaustivo, né? Assim, é muito, o peso daquilo fica muito grande e você nem sempre tem o domínio. É uma empresa, a empresa vai fazer o que é melhor para ela, para os seus stakeholders, não para você, funcionário, na pessoa individual, né? Lógico. No CPF. Então, você tem que fazer por você mesmo. É isso aí. Não, e a função da empresa é uma função social, por isso que tem contrato social, ou seja, o social é de todos. Exato. E para assim, para sustentar isso tudo tem que ter lucro. Sem lucro, nada se sustenta. Então, quer dizer, é uma roda gigante que tem que continuar girando. Olha que interessante isso. Só que a gente tem que ver o que é bom para a gente, sem dúvida alguma. A gente escolhe se a gente quer sentar nessa roda gigante Isso. e a hora que a gente quer sair. É isso. Existe uma ferramenta no coaching, eu não sei se você usa em mentorias também, que é a roda da vida. Uso. Que é para a gente ter equilíbrio, ou seja, o equilíbrio é importante. Claro que, eventualmente, você dá mais atenção para o trabalho, faz parte, só que você não pode ficar só lá. Eu trabalho 24 horas. Não dá também. Vai desequilibrar. Ou assim, eu só me divirto 24 horas por dia. Também não dá. Que legal. Eu uso muito também porque eu acho que ter rede de apoio é uma coisa muito importante, né? Eu senti isso quando eu perdi a minha. Quando eu perdi meus pais, assim, minha irmã não mora aqui, mora na Alemanha, então foi uma coisa, eu me senti muito sozinha, né? Então, até entender que a empresa também fazia parte da minha rede de apoio foi um tempo. Então, eu uso a roda da vida, né, para entender quem são as pessoas com quem você pode contar em cada um dos aspectos da sua vida, não só no profissional, né? Não olho muito com a questão do equilíbrio, olho mais pela questão do vamos ter certeza de que tem pessoas para te apoiar aqui em cada uma das áreas que todos nós temos, né? Muito bom. Enfim. Que legal. E você é escritora, colunista de uma revista muito famosa aqui no Brasil. Como é que foi isso? Revista Ana Maria foi muito interessante, assim, quando eu recebi o convite da revista para ser colunista deles falando sobre carreira, eu me senti extremamente realizada e foi, enfim, é recente, né? Comecei com eles em março. Eu tenho uma coluna lá que é quinzenal, e fala sobre carreira nesse mundo feminino, né? Porque é uma revista que tem um público majoritariamente feminino. E poder falar sobre carreira com diversas luzes, porque a revista me dá essa autonomia de falar, desde que seja sobre carreira, eu posso falar sobre o ângulo que eu quiser, né? Então, já falei sobre o aspecto financeiro, já falei sobre a rede de apoio, né? Assim, é importante as mulheres terem uma pessoa que assessore financeiramente. Eu acho uma psicóloga uma função fundamental para a gente ter na nossa rede de apoio. Então, gestor financeiro, psicólogo, eventualmente um contador. As pessoas que vão estar ali no seu background para te dar o suporte que você precisa para fazer o que você faz bem, né? Então, a terapia, o mentor de carreira e o consultor financeiro estão ali no top 3 da minha lista. Então, a revista me dá isso. Por acaso, minha última coluna foi sobre a evolução dos emojis e o que isso tem a ver com a carreira feminina. Olha que legal. Se você parar
para pensar na história dos emojis, eles não tinham a versão feminina e masculina das atividades profissionais. Eles só tinham a versão masculina, né? Também não tinha muitas profissões, vamos ser honestos aqui, ele foi evoluindo ao longo do tempo. Então, é muito paralelo, assim, a gente começa a ter emojis femininos da corredora, da praticante de yoga, né? Não só do que de profissão. A partir do momento que as mulheres também foram tendo mais espaço de fala e ocupando as posições de forma mais... Eu posso estar aqui, eu mereço essa cadeira, assim, não é nenhum favor que estou me dando. Então, essa foi minha última coluna. Então, é bem amplo, assim, às vezes eu dou essa viajada, mas sempre pensando, né, como fio condutor a carreira feminina. E esse artigo está disponível na internet, no site? Está lá no site. Ele é aberto? Aberto. Legal, vamos deixar o link aqui depois na descrição, então, para as pessoas irem lá. Está lá também o Dinheiro do Não, então a gente deixa o link para a coluna, tem todo o arquivo da coluna, está lá. Que bacana, que legal. Vamos falar, então, do primeiro sucesso que você lembra, assim, na sua carreira, a primeira grande conquista que você teve no início. Nossa, que difícil! Que pergunta difícil! É ótimo fazer algumas perguntas assim que nos levam lá para o passado e relembrar as coisas. Assim que eu entrei na faculdade, a faculdade de engenharia, naquele ano, ela tinha começado a, pelos alunos, criar um congresso de engenharia de produção local, que trazia pessoas do mercado para falar com os alunos de engenharia de produção. Começou ali na UFRJ, depois se expandiu para universidades aqui do Rio de Janeiro. E no segundo ano eu resolvi me juntar voluntariamente a esse grupo que organizava o evento e fiquei responsável por toda a parte financeira. Nunca tinha feito aquilo, né? Nunca tinha. Então, pensar em bater na porta das empresas, explicar o que a gente estava fazendo, pedir dinheiro e dizer como aquele dinheiro ia ser usado para desenvolver a carreira de jovens e também para expor aquela marca, né, que estava patrocinando o evento, e ter conseguido colocar um evento já no segundo ano, né, que foi meu primeiro, numa escala tão maior, acho que é um sucesso. E depois ele foi crescendo, ele teve âmbito nacional no meu período de faculdade. Olha aí, ó. Viu que não foi tão difícil assim relembrar? É verdade. Ainda foi na época da faculdade, é um negócio que eu tenho muito orgulho. Hoje não fazem mais. Né? Quando o curso fez 50 anos, me chamaram para fazer uma palestra, né, do que é ser mulher na engenharia de produção, e aí eu descobri que o evento não existe mais, me deu uma pena. Mas foi um sucesso. Que legal, que bacana. Agora vamos para o outro lado. Qual foi um grande desafio que você passou na carreira, um grande erro, algum tropeço gigantesco assim que doeu? Quando você fez a pergunta do sucesso, eu imediatamente pensei no meu primeiro fracasso, que não era tão grande assim, mas eu era a melhor aluna do colégio. E quando eu fiz vestibular, eu estava muito segura de mim. Só que a engenharia de produção na época era uma carreira muito disputada numa universidade federal, eram 80 vagas, meu número foi 81. Então, ali eu experimentei pela primeira vez esse gostinho amargo, sabe? Porque eu bati na trave. Eu lembro de abrir o jornal, naquela época era jornal ainda, que saía a classificação, né? E olhar e falar, ok, fiquei em 81. O que eu vou fazer da minha vida? E aí, né, assim, o processo em si deu certo, porque as pessoas vão desistindo, né? Então, nesses 80 que estavam ali, 5, 7 desistiram e eu entrei. Uau! Não acabou se corrigindo por conta própria, mas foi a minha primeira sensação de fracasso. Foi Olha essa. só. Pois é, e aí a gente registra isso, né? Meio Sim. que fica printado na gente. Sim. Agora, profissionalmente, também fiz muitas escolhas erradas, né?
Até porque eu acredito muito, mesmo quando eu passei a liderar pessoas e liderar a unidade de consultoria da TOTUS, eu acredito muito no espaço de tentativa e erro e acreditar que isso é que faz a gente evoluir e crescer. Então, também nunca tive medo de fazer e errar e dar minha cara a tapa, sabe? Então, foram muitas vezes que eu fiz coisa errada, falei o que não devia na hora que não devia, né? Já fui muito enfática no meu discurso feminista em horas que não eram tão apropriadas. Então, já tive minha cota de erros também. Aquela hora que depois você poderia ter sido, tipo, colocar a cabeça abaixo da terra, né? Precisava ter chamado o cara de machista naquela hora? Não podia ter guardado para mim? Mas a gente passa. E eu acho que é um clichê falar, mas assim, só erra quem faz. Quem não faz nada, quem não se arrisca, está sempre confortável, ele não vai errar. É. Não vai mudar de carreira e vai ser sempre infeliz Vai também. ser sempre infeliz. Então é isso. É melhor a gente ter essas nuances na nossa vida, fazer as transições, mudar, arriscar. Eu prefiro assim também. E É. como você falou, não tem problema nenhum você ser engenheira de produção e ser escritora, e ser mentora de carreira. Existem essas pessoas dentro de mim. Lógico. É que talvez assim nos colocar em caixinhas fechadinhas parece tão, não sei se parece Limitante. isso. Então talvez seja isso que você faça hoje também, Uhum. ajudando as pessoas, né? Abrindo os olhos delas. Sim, parte do meu método, inclusive, passa por isso, né? Assim, eu criei um método com 10 passos. E o Uhum. momento é de abrir, falar, o que você já imaginou na sua vida que você faria? Já apareceu podcaster, já apareceu neurocirurgião, assim. São Olha, coisas que pessoas me falam, e eu, legal, vamos anotando tudo, né? Agora, daqui, o que ainda é possível? O que é viável? Aliás, eu acho que tudo é possível, mas com tudo é um possível. nível de investimento maior ou menor de tempo e esforço, né? Então, assim, dentre todas essas coisas que te brilham os olhos, vamos agora afunilar e ver o que é possível para a sua realidade hoje. Muito bom. A gente passa por essas duas etapas, o abrir o caminho e depois afunilar e voltar para a realidade, porque né, talvez a Renata, aos 18 anos, fazendo engenharia, se alguém falasse que você vai ter 4 livros publicados, você ia falar, não, você errou, Renata. Outra pessoa. Eu sou a pessoa de produção, de cálculos, eu Vou não para vou o chão de escrever. fábrica, vou trabalhar, né? Não fui. Fui para o chão de fábrica uma vez na vida, falei, o que isso aqui eu sei que eu não quero. Pronto. Era uma fábrica de vidro. E eu tinha que desenhar os processos produtivos, e era muito quente, porque o vidro ele só é moldado no calor, Já né? fiz consultoria em fábrica de vidro. É desesperador, né? É, Muito quente. Eu preferiria estar sempre na salinha de treinamento com ar-condicionado. Eu Exato. olhava lá para fora, de vez em quando tinha que ir lá olhar, conversar com um gerente de produção. Falei, meu Deus do céu. Ali eu falei, ok, esse aqui é uma coisa que eu não quero. Então, esse aqui então, é um limite para mim. Já Eu vou foi buscar na eliminado. engenharia de produção outra coisa, porque o chão de Muito fábrica não é para mim. Então, você vai se conhecendo, você vai testando e se conhecendo, né? legal. Eu acho que nós vamos ter que marcar mais uma gravação, porque eu tenho muito mais curiosidade aqui. O papo está muito gostoso, mas a gente está caminhando aqui para o final, já passa tão rápido, né? Passa muito rápido. Eu queria, para a gente começar a fechar, fala onde é que as pessoas encontram os seus livros para comprar. Meus livros estão na Amazon. Também podem me encontrar, e aí encontram um link no Instagram, Renata Seld. Eu sou a única do mundo. Eu tenho essa vantagem da vida, assim, sabe? Porque, então, basta procurar meu nome que as pessoas encontram. Então, lá no meu Instagram tem os links para comprar os livros. Hoje, no dia que a gente está gravando, só tem 3 livros disponíveis, mas no dia que for no ar já vai ter lançado o 4º. Então, corram lá para comprar, corram lá para seguir a Renata Seldin, corram lá para acompanhar essa trajetória dela, interajam, compartilhem esse podcast aqui, que ele está no Spotify, está no YouTube, está em todas as plataformas. Então, é só chegar lá e ver e aprender muito, trocar com você também. Tenho certeza que é muito rica a troca.
Eu tento responder tudo, tento. Legal, legal. Que você já está num nível ali que tem muita gente, às vezes não consegue, né? Estou vendo os teus posts aqui no Instagram, bem bacana. Mas eu tento falar com todo mundo, porque eu acho essa troca importante, né? Assim, a gente tem que estar aberto para aprender, evoluir, né? Então... Sem dúvida alguma. Adorei esse nosso bate-papo, super astral, muito gostoso mesmo. Quero, de fato, que você volte, hein? Eu volto. Você volta para contar mais como é que está essa tua trajetória, o que você anda aprontando, né? De repente, um livro. Eu já estou com ele na cabeça. A gente pode gravar já mais uma só falando disso. Com certeza, com certeza. Não vou dar spoiler. Isso, por favor. E, Renata, só tenho a te agradecer. E os links aqui do LinkedIn, o link do Instagram vai estar aqui na descrição. Entrem em contato, sigam. Né? Vocês vão ver que o conteúdo da Renata é bem bacana. Né? E comprem os livros. Depois me contem aqui também dos livros. Renata, muito obrigado pela sua gentileza, generosidade de vir aqui ao CoachCast contar esse pedacinho da tua história. Tenho certeza que ainda tem muita coisa pela frente. Muito obrigada pelo convite, assim, adorei dividir um pouquinho. Foi um papo muito gostoso. Obrigada. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.